Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. É o Espaço Parlamentar do primeiro quadrimestre de 2025. E o nosso convidado hoje é o vereador do PT, Luiz Flávio Dias. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo, e também desejar um bom programa para todos que vão nos acompanhar. Vamos começar falando um pouquinho do comecinho desse seu mandato, que é o terceiro mandato que saiu em Jacareí. Eu queria que você falasse sobre um pedido de informação que o senhor fez sobre poluição na Lagoa do Parque Califórnia, que lá tem despejo irregular de esgoto, né? Exato. A gente foi convidado pela população para fazer uma visita no local, porque a população estava observando que havia um despejamento incomum de esgoto, uma vez que aquela parte da região da cidade, aquela região, já é totalmente atendida pelo tratamento, pela coleta e tratamento de esgoto. Então não tem nenhum sentido a Lagoa do Parque Califórnia, conhecido como Jaú, uma lagoa muito importante ali para a região, né, limpa, saudável, que a população utiliza, alguns até pescam naquela lagoa, estarem observando esse anormal despejamento de esgoto. Na verdade, é crime ambiental você despejar esgoto numa lagoa, não é? Numa lagoa natural. Ainda mais ali no Parque Califórnia, em que a população tem muito apreço por aquela lagoa, é uma área de lazer no entorno que é frequentada por crianças, por idosos, por toda a população ali da região. Então nós encaminhamos um ofício ao Ministério Público do Meio Ambiente para que possa apurar esse despejamento anormal e irregular de esgoto. Na verdade, nós devemos proteger o meio ambiente e não poluir como está sendo feito lá na Lagoa do Parque Califórnia. Inclusive a população chegou a interditar aquele lugar ali, porque tem muito mau cheiro também, né? A população está totalmente desesperada, né? Fez até uma interdição parcial ali da lagoa, simbólica, não é? Porque por si só a população não teria aí esse poder, mas nessa angústia, né, nessa tentativa de chamar a atenção das autoridades do nosso município, a população fez essa interdição do local. Nós vamos prosseguir com essa demanda, acompanhar essa notícia ao Ministério Público para que possa tomar as devidas providências e a gente evitar que essa lagoa seja novamente poluída. Porque principalmente em relação à provocação até de algumas doenças, né, que podem ter por conta da poluição do rio, ali bichos também ali perto, né? Exato, Rodrigo. Além disso, o mau cheiro que exala, né? Então as crianças, as pessoas que frequentam ali, principalmente aos finais de semana, aos finais de tarde, para fazer uma atividade física, tem que conviver com esse mau cheiro que está exalando ali da lagoa. E outra coisa que ocorre é que as plantas aquáticas crescem com maior intensidade. Isso prejudica também a paisagem, o visual da própria lagoa. Na verdade, nós precisamos proteger os cursos de água, proteger as nascentes naturais, porque elas são muito importantes para a qualidade de vida, para a qualidade do meio ambiente da nossa cidade. Então, é uma demanda muito importante para o nosso mandato. Nós vamos acompanhar para e passo como o Ministério Público vai proceder nesse caso, mas o fato é que a gente precisa proteger não só a Lagoa do Parque Califórnia, como também todos os mananciais da nossa cidade. Tem um outro assunto também que o senhor também fala de forma recorrente durante as tribunas, né? Que é o chamado Revoga Já, que é uma parte mais interessada entre os aposentados e pensionistas, que é sobre o desconto de 14%. Para quem está vendo em casa e não sabe do que se trata, eu queria que você fizesse um apanhado sobre isso e para saber também como é que está hoje essa situação. Olha, na verdade essa é uma herança do ex-prefeito Isaías Santana, que encaminhou um projeto de lei à Câmara determinando que os aposentados que ganham acima de 3 salários mínimos tem que contribuir com 14% da faixa que excede esses 3 salários mínimos. Então, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos de aposentadoria, ela vai pagar de 3 a 5, 14% dos seus rendimentos. Nós, quando esse projeto veio à casa, fui o único vereador que votou contrário a esse projeto, não é? Após isso, iniciamos uma série de lutas, protestos em frente à prefeitura, que culminou na realização e propositura de um projeto de lei para extinguir essa contribuição previdenciária dos aposentados. Consegui aprovar aqui na Câmara Municipal. O ex-prefeito Isaías, não contente, recorreu ao Tribunal de Justiça. Num primeiro momento, o Tribunal de Justiça negou o pedido da prefeitura para suspender esse projeto
e após o desembargador mudou seu entendimento e suspendeu a aplicação desse projeto que nós aprovamos aqui, que tinha extinguido essa contribuição previdenciária. Esse processo está em curso, ainda não foi julgado o mérito desse processo, nós estamos aguardando. Mas o fato é que no Supremo Tribunal já corre uma ação semelhante e essa ação já tem 10 votos para declarar a inconstitucionalidade dessa contribuição previdenciária, porque é injusta, né? Cobrar a contribuição previdenciária daqueles que recebem até o teto do INSS, que hoje é por volta de R$ 8.200, é no mínimo, além de ser um absurdo do ponto de vista prático, que você retira o poder de compra do aposentado e da aposentada, mas é inconstitucional, como o próprio Supremo está em vias de declarar. Já tem 10 votos contrários. O que me chateia é que o ex-prefeito Isaías sabia disso, não é? E mesmo assim ficou recorrendo à justiça contra os nossos aposentados. Justos nossos aposentados servidores públicos que tanto contribuíram com a cidade, agora tem 14% dos seus rendimentos bloqueados pelo IPMJ, né? Para não dizer outra palavra, é uma retenção injusta, não é? A partir do momento que a pessoa se aposentou, ela precisa de ter os seus proventos na integralidade, e não como aqui em Jacareí, que os servidores públicos estão contribuindo com 14% da faixa que excede 3 salários mínimos. Então, a perspectiva é que mais para frente pode ser que isso seja revogado e esse 14% se encerre, né? 2 caminhos. Esse processo que está correndo no Tribunal de Justiça pode vir a dar validade ao nosso projeto de lei aprovado e então essas contribuições serão extintas, ou com a declaração de inconstitucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Uma vez declarado inconstitucional esse tipo de contribuição, atinge a todos os municípios, não é? E Jacareí está dentre esses municípios que, infelizmente, na gestão do ex-prefeito Isaías Santana, implementou essa contribuição de 14%. É uma pena, né, que o prefeito Isaías tenha recorrido também à justiça, porque da mesma forma aconteceu no governo do estado, houve aprovação pela Assembleia Legislativa e o governador à época sancionou esse projeto e os aposentados servidores públicos estaduais não pagam. Em Jacareí, o Isaías não ficou contente com a decisão do projeto de lei aqui que retirou essa contribuição e recorreu na justiça contra os aposentados de Jacareí. Aliás, por falar nessa questão de situação financeira, o senhor tem participado das audiências públicas que acontecem aqui, principalmente da de finanças, né? E o senhor, nos seus discursos, tem demonstrado muita preocupação com a situação financeira de Jacareí como um todo, em razão dos empréstimos feitos pela prefeitura e tal. Hoje, como é que o senhor analisa a situação da prefeitura financeiramente falando e se esse dado o senhor se preocupa com isso? A condição financeira e econômica da prefeitura hoje é muito grave, não é? O ex-prefeito Isaías deixou uma dívida de aproximadamente 760 milhões de reais para a cidade de Jacareí, fruto de má administração do ponto de vista orçamentário e financeiro e também dos empréstimos que ele contraiu para poder fazer grandes obras em Jacareí, não é? Mas os empréstimos que ele contraiu oneraram sobremaneira os cofres públicos e as obras que foram feitas com esse empréstimo não tiveram o impacto que a cidade esperava. Vamos falar aqui do viaduto torto, não é? Um viaduto que era orçado em 1,5 milhão terminou custando quase 7 milhões de reais. Não resolveu o problema de trânsito local. A terceira ponte, que era para custar 17, terminou custando 35. E também não resolveu o maior gargalo que nós temos no trânsito de Jacareí, que é próximo aqui à Câmara Municipal, na Ponte do São João, principalmente nos horários que se aproxima do pico, não é? Entre 16 e 18 horas e na parte da manhã entre 7 e 9 horas da manhã. Então, quando você tem um município como Jacareí, que tem um orçamento, não é, que é bastante limitado do ponto de vista dos investimentos, você precisa fazer investimentos que causem impacto no desenvolvimento da cidade. Olha só, ali perto da Heineken, onde foi feito o viaduto, que nem caminhão passa, e ali naquela ligação que faz da Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco com a região lá de Santa Maria, é uma obra importante, mas ela não era, ao meu ver, prioridade nesse momento, porque o grande gargalo de trânsito não estava lá, nunca esteve lá.
O gargalo de trânsito está nessa região aqui, que é frequentada por muita gente de Jacareí. Só a título de exemplo, circulam por volta de 4 mil veículos. A ponte do São João, 50 mil veículos. Ora, você vai aplicar os seus recursos aonde? Aonde você tem o maior gargalo do trânsito. No entanto, que a obra da terceira ponte e o viaduto em nada melhorou o trânsito aqui nessa região da cidade. E é muito importante que a gente reúna condições de fazer uma intervenção viária aqui na ponte do São João, de modo a resolver o problema. Porque a parte da cidade que fica após a ponte, São João, Nova Jacareí, Esperança, São Luís, Dindinha, 22 de Abril, Igarapés, tem muita dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, justamente por conta desse gargalo, porque as pessoas querem morar no local que elas cheguem rapidamente ao seu local de trabalho. Há relatos de pessoas que em alguns dias da semana, gastam cerca de 40, 50 minutos para fazer a travessia da cidade. Então a gente dificulta o desenvolvimento do outro lado da ponte do São João. Então resolver esse gargalo de trânsito seria fundamental. Mas infelizmente as obras que o prefeito Isaías fez, que impactou no orçamento, que onerou muito a nossa cidade, não tiveram o efeito que nós todos esperávamos, né? A prova dessa crise financeira que a prefeitura atravessa, Rodrigo, é que, você lembra bem, o prefeito Isaías entregou a prefeitura com servidores em horário reduzido, não é? 3 meses de carga horária reduzida para economizar, não é? Agora, na gestão do Celso, os reflexos estão colocados, não é? Porque a saúde, por exemplo, aumentou em 30% a fila de espera para cirurgias. Os exames, que antes tinham uma fila de 22, passaram para 44, quase que dobrou o número de exames. Então nós estamos numa situação muito difícil, não é? Controlar as finanças é fundamental, porque se há o descontrole, a população experimenta na carne, como tem experimentado agora, com fila de cirurgia, não é? Vários investimentos da cidade não estão sendo realizados por conta dessa crise que Jacareí entrou. O senhor citou aí o problema da saúde, né, de demora de exames e tal. O senhor também fez um ofício ao governador Tarcísio de Freitas pela falta de medicamentos na farmácia de alto custo aqui em Jacareí. Eu queria saber como é que hoje está a situação. Sim, primeiro, para quem nos ouve, o Sistema Único de Saúde ele é organizado sobre um tripé de responsabilidades da União, do Estado e dos municípios. Não é? No caso, os remédios de alto custo, os medicamentos de alto custo, que são medicamentos extremamente caros, como o próprio nome sugere, que trata doenças renais, doenças do coração, e que são medicamentos que fogem do poder econômico das pessoas que dele precisam. Olha, Rodrigo, a maioria dos medicamentos está em falta na farmácia de alto custo, né? Quase que semanalmente a gente recebe queixas aqui de pessoas que recorreram à farmácia de alto custo e não encontram medicamento. Agora, quando falta medicamento, não se diminui a qualidade de vida do paciente, mas ao mesmo tempo você pode provocar até o óbito dessa pessoa, que não vai ter o tratamento como o médico prescreveu. Interromper o medicamento para fazer tratamento de doenças como do rim, do coração, pulmão, né, é muito perigoso. Então nós fizemos um ofício endereçado a ele, aliás, foi proposta, né, promessa do Tarcísio, aqui na região inclusive, que não iria faltar medicamentos na farmácia de alto custo, mas ainda está muito distante dessa promessa que ele fez. Porque é como o senhor falou, né? A população depende de medicamentos que custam muito caro, e se atrasa um dia dessa medicação, o doente que está precisando pode morrer, né? Pode morrer. E você pode comprometer todo aquele tratamento, não é? Eu tive casos aqui que nós tivemos que fazer uma força-tarefa de criança transplantada que não estava conseguindo obter o medicamento. Ela só foi salva porque tinham outros transplantados que forneceram o medicamento a ela, enquanto o dela não chegou nas prateleiras, não é? Então eu fico pensando que o estado de São Paulo é o mais rico da federação. O estado de São Paulo tem um orçamento maior que muitos países da América do Sul e, infelizmente, não consegue dar um tratamento adequado e digno para as pessoas que esperam medicamentos e tratamento na área da saúde. Vou falar um pouco sobre o seu trabalho de fiscalização parlamentar. O senhor mostrou algumas semanas atrás um vídeo que eu fiquei surpreso e até espantado, que foi quando o senhor foi no Educar Mais Centro e mostrou as piscinas lá abandonadas, com baratas ali, banheiros mal cuidados, tudo estragado por dentro.
Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi isso, se foram os moradores que foram até o senhor para pedir essa reclamação, como é que isso funcionou? Olha, na verdade a gente faz essa fiscalização dos prédios públicos e eu percebi que estavam chegando muitas demandas com relação à ausência de vaga na hidroginástica do Ducamais Centro. E eu fui visitar. Para minha surpresa, estava em condições péssimas, não é? E inclusive a piscina foi interditada. O saguão, onde são feitas as oficinas de balé, de judô, está no estado deplorável. Eu lamento muito que o equipamento daquele tamanho, né, que já foi frequentado por muitos jacarienses, não é? Ali onde era para ser um polo produtor de esporte, produtor de saúde, produtor de vida, infelizmente está numa situação caótica, né? O piso é inadequado, piscinas que não funcionam, quadras sem ventilação. Então eu fico pensando, uma cidade do tamanho da nossa, com o orçamento que tem na área da educação, não consegue dar conta de fazer a manutenção nesses equipamentos extremamente importantes. É o Educamais Centro, mas também o Educamais São João está com sérios problemas na área de manutenção, não é? Então eu fico pensando que esses locais poderiam ter uma função ainda maior se estivessem com condições estruturais adequadas, né? Nós precisamos colocar nesses equipamentos não só o jovem, a criança, o estudante, mas também há uma série de idosos que moram próximos a esses equipamentos que não tem nenhuma opção de lazer, que não tem nenhuma opção de atividade esportiva, e esses equipamentos também precisam servir aos idosos da nossa cidade. E infelizmente, da forma como está, é um equipamento que não cumpre com a sua função, não é? Que é garantir esporte, lazer e vida para as pessoas de Jacareí. Inclusive o senhor fez, acho que um pedido de informação, perguntando quantas pessoas estavam na fila, se tinha gente matriculada lá. O senhor já teve resposta disso? Já tive resposta. À época era por volta de 1.000 pessoas que estavam na fila. Segundo o governo, foram transferidas para o Educamais São João, mas eu vou novamente continuar fiscalizando, né, acompanhando, porque eu duvido, não é, que ali consiga dar conta dessa demanda que tem na cidade de Jacareí, que é a hidroginástica. E a hidroginástica, em muitos casos, não é só para a área do lazer, é muito pelo contrário. Fisioterapeutas, cardiologistas, as pessoas indicam a prática de hidroginástica para ajudar o idoso a controlar uma doença coronária, pressão alta, diabetes, alguma dor muscular, alguma dor na coluna. Então a hidroginástica, além de lazer, serve para gerar saúde nas pessoas, né? E eu lamento muito, porque esses equipamentos têm piscinas grandes, não é? Adequadas, e que se estivessem com a manutenção em dia, estariam ali servindo a muito mais pessoas na nossa cidade. A gente falou de saúde agora há pouco, e eu lembrei de uma questão sua, que foi a denúncia sobre um médico da prefeitura, que era diretor de urgências na Secretaria de Saúde. E depois da sua denúncia, esse médico acabou sendo demitido, né? É um verdadeiro absurdo, porque é um médico que ocupava um cargo de direção na área da saúde, na Secretaria de Saúde, um cargo político de confiança do prefeito, e nós analisamos lá, segundo o cadastro na agência de saúde, que ele cumpria mais de 120 horas semanais de carga horária, né? É um absurdo, não é? A gente conviver com uma situação dessa. Aquele que ocupa um cargo comissionado na Secretaria de Saúde, ele tem que ser exemplo. Ele tem que cumprir no mínimo as 40 horas semanais na Secretaria de Saúde, porque a saúde não está nada boa, né? Então exige que os comissionados, que são cargos de confiança do prefeito, estejam ali em loco, resolvendo os problemas, desenvolvendo projetos, mas me parece que esse médico aí estava, além de ocupar ali um cargo na Secretaria de Saúde, estava ocupando 4 outros vínculos de empregos em outros hospitais. Então, quando somadas essas jornadas de trabalho, não são compatíveis, não é? Com o número de horas que a gente tem na semana. Nós fizemos essa denúncia, estamos aguardando agora a resposta do atual prefeito, Celso, para saber se esse cidadão estava mesmo ou não trabalhando, qual que era a carga horária dele na prefeitura, e que, se não comprovar, nós precisamos fazer uma denúncia no Ministério Público para que ele ressarça os cofres públicos. Ninguém pode receber salário sem trabalhar. Agora, falando sobre manutenção de espaços públicos, 2 bairros aqui de Jacareí, Jardim das Indústrias e Veraneio Ijau. Tem a manutenção da creche no Jardim das Indústrias e a escola do Veraneio Ijau. Eu queria saber como é que está a situação desses 2 locais aí. Fruto também de nossa fiscalização,
E sabe, Rodrigo, que eu fui na creche do Jardim das Indústrias às 7 horas da manhã, uma creche que estava faltando água há 2 dias, não é? Uma creche sem condições adequadas para as crianças, ventilação, vidros das salas de aula quebrados. Então nós noticiamos esse caso imediatamente à Secretaria de Educação, que fez algumas medidas paliativas ali, melhorou a situação da creche, mas não basta isso, ali naquela região precisa construir uma creche nova, porque a estrutura que tem lá é muito antiga e hoje não é um espaço adequado para abrigar as nossas crianças. Também estive na creche do Veranejal e lá encontrei uma escola totalmente sem condições de manutenção, não é? Mato alto, tem um campo que serve as crianças, servia, né, na verdade, as crianças para jogar futebol. Tem uma cratera enorme no meio do campo que já foi há mais de 1 ano inutilizado. Sujeira por todo lado, não é? Galhos, árvores caindo, assim, encontrei lá um verdadeiro caos. Nós fizemos essa fiscalização, colocamos aqui na sessão de Câmara, fizemos pedido de informação ao prefeito, a Secretaria de Educação também se mexeu, foi lá e deu manutenção. Mas são 2 exemplos, o Jardim das Indústrias, que fica próximo ao centro da cidade, numa situação totalmente absurda, e o Veranejal, que é um bairro que fica mais distante do centro da cidade e que é um bairro que tradicionalmente não recebe a atenção que deveria do poder público, né? A população do Veranejal paga os mesmos impostos que a população que mora no centro da cidade. Não pode haver um tratamento diferenciado. É preciso que a Secretaria de Educação cuide da escola do Ijal, assim como cuida da creche do Jardim Santa Maria, dos bairros mais ao centro da cidade. Porque todos nós somos cidadãos de Jacareí, cumprimos com as nossas obrigações, pagamos os nossos impostos, então não pode haver um tratamento diferenciado em razão da localidade que você mora. Toda a rede municipal de educação deve receber o mesmo tratamento. Agora, um outro assunto que também tem sido uma pauta insistente do senhor é a nomeação de agentes escolares de Jacareí referente a um concurso realizado em dezembro de 2023. Como é que está a situação hoje? Porque eu imagino que as pessoas que passaram no concurso devem estar esperando, ansiosas para ver se vão ser nomeadas ou não, né? Olha, essa foi uma luta também no nosso mandato, porque nós estávamos acompanhando as crianças autistas na rede municipal de educação e eram acompanhadas por estagiários. E só o estagiário não funciona. Nós precisamos ter pessoas de cargo efetivo, mas não só cargo efetivo, essa pessoa precisa estar preparada, né? O poder público precisa prepará-la para que ela possa ajudar a cuidar das nossas crianças autistas, das nossas crianças que possuem alguma deficiência na rede municipal de educação. Esses cargos foram criados, não é? E muito por conta da nossa luta aqui do mandato, junto com toda a população, não é, que apoiou a gente nessa luta. Depois foi feito o concurso público e as pessoas ficaram aguardando a nomeação, né? Quase 2 anos se passaram e ainda não tinha ninguém nomeado. Agora, no início do governo, foi um caos a rede municipal de saúde, a rede de educação municipal. As crianças ficaram sem ter acompanhante, mães que não puderam ir trabalhar, pais que não puderam ir trabalhar, porque não poderiam deixar as crianças na escola sem ter esse acompanhamento. Agora, foram nomeados praticamente 110 agentes e a gente espera que essa situação seja resolvida, né? Agora nós precisamos acompanhar. Toda a política, quando é implementada, tem o prazo de acompanhamento para a gente verificar se teve efetividade ou não. Então nós estamos acompanhando também, não é, essa situação e, se caso for necessário pedir a nomeação de mais agentes de apoio escolar, nós vamos pedir, porque nós precisamos fazer que a nossa rede municipal de educação cumpra, né, com as leis que regem os direitos das pessoas com deficiência. É preciso ser inclusiva, mas inclusiva de verdade, não só pro forma como havia acontecido aqui na cidade de Jacareí, né? Contrato estagiário, deixa ele lá próximo da criança, mas não inclui a criança, né? O estagiário não se presta a isso. O estagiário é para aprender, para ajudar o professor a elaborar projetos, mas não, estavam transformando o estagiário num cargo efetivo, que esse sim tem a responsabilidade de cuidar das crianças da rede municipal de educação. Tem também um outro assunto do seu mandato, que é sobre obras de canalização do córrego do Jardim São Luís, na Avenida Lucas Nogueira Garcês. O senhor fala no documento que foram investidos mais de 10 milhões de reais, né? E cobra uma posição da prefeitura sobre isso, né? Olha, hoje de manhã estive lá novamente.
é uma obra naquele trecho ali que cruza a Lucas Nogueira Garcês, porque o bairro São Luís fica próximo, né? Então foi feita a drenagem do córrego, é uma obra importante para eliminar as enchentes naquela região, e quando essa obra atravessa por debaixo da Lucas Nogueira Garcês, foi feita de maneira equivocada. Essa obra que foi entregue, acredite, em dezembro de 2024, menos de 2 meses, ela sofreu abalo. Então hoje eu tive de manhã e a obra foi toda danificada, né? Os carros, quando passam, estão sendo ali, levando um solavanco, porque o solo e o asfalto ali nesse trecho da Lucas Nogueira Garcês, próximo ao Jardim São Luís, está danificado. Então nós estamos fazendo aqui novamente um pedido ao prefeito para dizer quando é que vai reparar a obra e quem que vai arcar com esse custo. Porque segundo a empresa que fez a obra, ela não é responsável por ter acontecido isso. Segundo ela, é porque o SAI não fez a troca da tubulação adequada. E aí fez com que essa obra apresentasse uma série de problemas, uma série de defeitos. E quem paga a conta é a população. Uma obra cara, que foi muito lenta, foi entregue bem depois do prazo previsto e que agora vai precisar novamente ser reparado a menos de 2, 3 meses da entrega da obra. É um verdadeiro absurdo. Vamos falar agora de um assunto também que assustou muita gente recentemente, que foi a morte de alguns animais de estimação durante o processo de castração da prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que também a prefeitura precisa dar uma resposta sobre o que aconteceu, né? A resposta da prefeitura é muito vaga, não é? Quem, na verdade, encaminhou essa demanda para a gente foi a ex-vereadora Sônia Patas da Amizade. Nós estamos acompanhando esse processo, né? Inclusive eu sugeri a ela da gente marcar uma reunião com as pessoas que perderam seus pets para saber efetivamente o que aconteceu. A prefeitura sempre tenta atribuir a culpa à empresa terceirizada que realizou os serviços, mas nós precisamos entender que a prefeitura, em última análise, ela é responsável por essa política pública. Então esse caso ainda está em investigação e tão logo que tem uma conclusão, nós vamos trazer aqui para aqueles que acompanham a TV Câmara. Foram 5 cachorros que morreram, né? 5 pessoas que perderam seus pets. Vamos falar então sobre o último assunto, que é o plano diretor de Jacareí. Depois de muitos anos de espera, várias reclamações, a justiça uma hora interrompia, outra hora deixava a Assembleia continuar. Como é que o senhor viu essa aprovação depois de tanto tempo? E também que o senhor falasse sobre a importância de se aprovar um documento como esse para Jacareí. Olha, o início da elaboração do plano diretor, ainda na gestão do anterior prefeito, Isaías, foi muito atabalhoada, não é? Começou sem observar as regras da Constituição, as regras do Estatuto da Cidade que prevê a participação popular. A população precisa participar da confecção do plano diretor. Isso é uma obrigação da lei. A Defensoria Pública ajuizou uma ação, né? O Ministério Público também acompanha a Defensoria Pública para fazer com que a prefeitura obedecesse à Constituição e o Estatuto da Cidade. Então demorou-se muito tempo, né, para eleger os delegados, para fazer essas plenárias, e enfim chegou ao momento final de terminar a elaboração do plano diretor. O plano diretor é uma lei muito importante, não só para organizar a ocupação do espaço da nossa cidade, ou seja, estabelecer as zonas industriais, as zonas de interesse especial, as zonas de interesse específico, as zonas de interesse social, mas ela também dá segurança jurídica para os empresários que querem investir na cidade de Jacareí. Primeiro documento que qualquer empresa grande que venha se instalar vai analisar é o plano diretor, é a ocupação do solo daquela cidade. E com a falta, com a ausência dessa lei, certamente Jacareí deixou de atrair inúmeros investimentos. Nós estamos nos últimos 8 anos amargando aí uma ausência de grandes empresas vindo para Jacareí. Não teve empresa que chegou a Jacareí, não é? Então, com a aprovação agora, eu espero que a gente retome a atração de grandes empresas, de médios empreendimentos, apoiar o pequeno empresário também, que gera muito emprego na cidade, para que a gente possa fazer crescer a receita de Jacareí, porque isso inclusive vai ajudar no pagamento das dívidas, mas também gerar empregos na cidade, né? Uma cidade que gera emprego garante mais qualidade de vida para os seus habitantes, para os seus cidadãos, não é? Então é isso que eu espero.
Mas, Rodrigo, como eu alertei na tribuna aqui, não basta só a existência do plano diretor. Nós precisamos ter prefeito com capacidade de ir atrás dos investimentos. Hoje, as cidades disputam os investimentos, então o prefeito precisa ter uma atitude proativa de dialogar com os setores econômicos para poder atrair grandes empresas. É importante que a gente atraia grandes empresas para aumentar a receita do município. Uma vez aumentando a receita do município, você tem mais recursos para aplicar em saúde, educação e no próprio desenvolvimento urbano da cidade. É isso que eu espero. A nossa parte foi feita aqui, a aprovação do plano diretor. Agora esperamos que o prefeito que foi recentemente eleito possa trazer grandes empreendimentos para a cidade. Até agora a gente não viu muita coisa. Vamos dar um tempo ainda para ele. Tá certo, eu queria agradecer a sua participação. Obrigado por ter participado dessa entrevista. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo, pela entrevista. Cumprimentar também todos da TV Câmara. E o nosso telefone é o 3955-2249, o 97730296, que é o nosso WhatsApp. Nós estamos à sua disposição para que a gente possa visitar seu bairro, receber você aqui na Câmara Municipal, receber ideias, porque eu acredito muito que a gente construindo um mandato de participação, a gente vai errar menos. É ouvindo as pessoas que a gente consegue acertar mais. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.